Paz do Senhor, povo de Deus. Você está bom? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui. Ó, é para responder, hein? Irmãos, guardar a lei de Deus ajuda na minha salvação? O que vocês acham? Fazer caridades, ajudar as pessoas, isso ajuda na minha salvação? O que vocês acham? Devolver o dízimo, ofertar na igreja, isso ajuda na minha salvação? O que vocês acham? Vamos ler um texto bíblico agora? Vamos aprender um pouco mais sobre a salvação pela graça. O que a Bíblia diz sobre a salvação pela graça? Essas coisas nos ajudam na nossa salvação? Olha o que diz lá em Efésios 2, no verso 8. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela é unicamente pela graça, através da fé, que é um dom de Deus, tá bom? Então, meus irmãos, guardar a lei, né? Guardar a lei, fazer boas coisas, caridade, devolver dízimo, ofertar na igreja, isto não ajuda na minha salvação. Nada ajuda na minha salvação, porque a salvação ela é de graça. Se eu pudesse fazer alguma coisa para ajudar na minha salvação, a salvação não seria de graça, ela seria através das obras. E a salvação não é pelas obras. A salvação é unicamente pela graça de Cristo Jesus. Tá? As obras, devolver o dízimo, guardar a lei de Deus, ofertar, ser uma pessoa generosa, isso é um resultado da salvação na vida do crente, tá? Essas coisas não salvam, elas são resultado da salvação na vida dessa pessoa, tá? É resultado da fé, que é um dom de Deus. Aqui em Romanos, no capítulo 3, no verso 20, diz assim, olha só: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém será justificado por obras da lei. Nós somos justificados por Cristo, porque Jesus é que é a nossa justiça. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É pela lei que nós sabemos que matar, roubar, mentir, cobiçar, adulterar, desonrar os nossos pais, né? Não guardar o sábado, fazer imagem, escultura, falar o nome de Deus em vão, ter outros deuses diante de Deus. Nós sabemos que fazendo essas coisas que é pecado, porque é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. A lei aponta o pecado, mostra que é pecado fazer essas coisas. Nós sabemos que isso é pecado porque está escrito na lei, né? Nós sabemos que matar é errado porque está escrito na lei. Nós sabemos que roubar é errado porque está escrito na lei. Nós sabemos que se eu não guardar o sábado é pecado porque está escrito na lei. Tá bem? Pela lei ninguém será justificado. Nós somos justificados unicamente através da pessoa de Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo Jesus. Tá bom? Aqui em Romanos 6, no versos 1 e 2, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos, né, ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Irmãos, uma vez que aceitamos Jesus Cristo, começa uma vida, né, uma vida de santificação com Cristo. Jesus Cristo, ele é meu Salvador, mas ele também precisa ser o Senhor da minha vida, da minha existência, tá? Uma vez que eu aceitei Cristo Jesus, não quer dizer que eu estou salvo para sempre, não. É dia após dia, é um casamento. Se eu não tenho relacionamento com o meu Senhor, esse casamento não vai dar certo. Eu preciso ter relacionamento todos os dias com Cristo Jesus. É um processo de santificação. Eu sou salvo em três momentos. Eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador.
e demonstro isso através do batismo. Através do batismo eu sou justificado, a justiça de Cristo. Os méritos de Cristo são todos colocados sobre mim. Amém? Jesus Cristo é o meu representante. A justiça dele é colocada sobre mim. E agora começa um processo de santificação, que vai até a volta de Jesus. Lá em Filipenses 1,6 diz assim: aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia da volta do Senhor. Então a boa obra, ela começou em minha vida a partir do momento que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Tá? Processo de crescimento, de santificação. Justificação, santificação, e agora no momento da volta de Jesus eu serei glorificado para viver eternamente ao lado do meu Salvador. Amém, irmãos? Bom demais, não é verdade? Romanos 3, 23 e 24 também fala assim, ó: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu sou justificado gratuitamente, né? Gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tá bom? Guardar a lei, ser uma pessoa generosa, boa, caridosa. Olha, devolver o dízimo, a oferta na igreja, isso é o resultado, são as boas obras. Nós vamos ler um texto agora, são as boas obras que o Espírito Santo, que Jesus Cristo através do Espírito Santo faz na minha vida, tá? Me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, me fazendo compreender o plano da salvação e o reino de Deus que agora habita no meu coração. Amém, irmãos? Tiago 2, 14 e 17, 14 e o verso 17 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé sem obras, por si só está morta. Então, se eu tenho fé, se eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, isso vai ser demonstrado através de uma vida de obediência aos seus mandamentos. Guardar a lei de Deus é as obras que o Senhor preparou para a minha vida. Na verdade, para que eu andasse nela. Vamos ler agora esse verso bíblico, né? Hebreus 11:6 diz assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu demonstro a minha fé através das obras da minha vida, através de uma vida que condiz com o reino de Deus que agora habita dentro da minha mente e dentro do meu coração. Tá? Então as boas obras, elas são resultado de uma fé vivida na presença de Deus aqui na terra. Amém, irmãos? Agora vem o texto, ó, Efésios 2:10, que diz assim, nós lemos o 2 e o 8 e o 9, né? Lá em cima, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí vem o verso 10 que diz assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Irmãos, nós somos criados em Cristo Jesus já para boas obras. As obras não nos salvam, ela é o resultado da salvação de Cristo nas nossas vidas, as quais Deus, né, de antemão preparou para que andássemos nela. As boas obras Deus já preparou, né? O caminho, a verdade e a vida já está preparado na pessoa de Cristo. O sonho de Deus é que eu e você possamos nos parecer cada dia mais com Cristo. E nos parecendo com Cristo, boas obras com certeza aparecerão nas nossas vidas, sendo pessoas obedientes a Deus, fiéis nos dízimos, nas ofertas, né? Porque reconhecendo que Deus é o dono de tudo e gratidão no coração por tudo que Ele é para nós, gratidão pela salvação, gratidão pela família, pelo ar, pelo alimento. Então, fidelidade e gratidão, isso permeiam a mente e o coração daquele, né, que foi salvo
pela graça em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Apocalipse 14, 13 é um texto que eu separei aqui, mas eu acho muito importante a gente ler, que diz assim, ó. Então ouvi uma voz do céu dizendo, Apocalipse 14, 13, diz assim, sim, diz o Espírito, né? Para que descansem das suas fadigas, né? Bem-aventurados que desde já dormem no Senhor, morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Eu embananei um pouquinho aqui a leitura, mas depois você dá uma olhadinha lá, tá bom? Então as obras acompanham os filhos de Deus, mesmo depois, né, da morte, né? Fica registrado nos livros do céu as obras, né, que acompanham os filhos de Deus, as escolhas. A nossa vida é feita de escolha. Que eu e você possamos neste momento escolher mais e mais andar na presença do nosso Deus, né? Porque a salvação vem só do Senhor, Pai, através da graça. Ele fez tudo. Ele fez tudo. O que eu e você precisamos é apenas, Senhor, eu quero, né, caminhar com o Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, né? Aceitar Jesus como Senhor. O restante deixa com o Espírito Santo, porque Ele que vai convencer eu e você do pecado, da justiça, do juízo, e vai nos ajudar a caminhar, né, no caminho direito, no caminho certo, né? Apocalipse 20, verso 13 diz assim, ó. Deu o mar, depois dá uma olhadinha lá, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Todo dia, irmãos, a nossa vida ela é registrada nos livros do céu. Toda palavra frívola, você sabia disso? Todo dia as nossas ações são registradas nos livros dos céus e um dia nós vamos dar conta no grande juízo. Então, irmãos, que hoje o Espírito Santo possa estar nos conduzindo, nos ajudando, mudando os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, mudando os nossos maus hábitos, né? Nos transformando, nos ajudando a crescer, né? Nos ajudando a crescer na presença do Pai. Que o padrão perfeito do céu, que é Cristo Jesus, seja o alvo a ser alcançado nas nossas vidas, tá bom? Deus seja louvado. Que a graça do Senhor possa repousar na sua vida e na minha vida também, tá bom, irmãos? A salvação pela graça é unicamente pelos méritos de Cristo Jesus. Nada que eu faça vai somar pontos para que eu ganhe, né, pontos na presença de Deus. Não, é unicamente pelo manto de justiça que Jesus Cristo vai colocar sobre mim e sobre você, se nós o aceitarmos, né? Ele é o nosso advogado, o nosso representante. É unicamente pelo sangue de Cristo que poderemos ser salvos. Salvos pela graça, pelos méritos de Cristo. Que Deus seja louvado. Tudo de bom para você, para a sua família, para o seu lar. Tá bom? Que Deus seja louvado e valeu. Tudo de bom.